Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos gravar mais um vídeo. Este vídeo é o número 219. Hoje é dia 12 de maio de 2026. Glória a Deus. Este vídeo, seu nome, irmão, é Ainda que Nós Mesmos. Ainda que nós mesmos. Bem, vamos dar aqui um respaldo bíblico nesta frase bíblica, né? Que está escrito em Gálatas 1, versículo 8. Vamos ver como Paulo inicia esta frase, este texto e este comentário. Eu vou apenas ler o primeiro versículo e fazer uma análise das coisas aqui, né? Glória a Deus. Diz assim: a inconstância dos Gálatas, Paulo vindica a sua autoridade divina, do seu apostolado e da sua doutrina. Aqui está escrito Gálatas 1, no versículo 6. Glória a Deus. Aqui, irmão, é que o Paulo, chegando nessa cidade, ele foi informado que alguma pessoa estava duvidando de Paulo, da doutrina que ele ensinava. Esse Paulo é um aproveitador. Esse Paulo não cumpre a lei. Porque na época tinha de ser circuncidado, tinha de proibido não comer carne de porco, tinha de guardar o sábado e o cumprimento pela regra da lei de Moisés. E Paulo, como foi o apóstolo do gentio, Deus revelou a ele uma doutrina segundo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E pegou os Gálatas como devia ser. Ensinou a ele como devia ser. E aquele povo vieram, né, irmão? Transtornar o Evangelho de Cristo, né? Por isso que aí Paulo começou. Maravilha, irmão. Aí Paulo chegou, né? Maravilha, irmão. De que tão depressa se passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que de vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Glória a Deus. Irmão, passaram esses dias, milhares de anos, e a história continua mesmo. Por que é que Paulo ensinou, irmão? Que a igreja não podia dividir-se. Ele ensinou que todos podem dizer uma coisa só. Disse assim, logo no começo da carta aos Coríntios, ele disse assim, Paulo, quando chegou aos Coríntios, ele falou: todos digai uma coisa só e não haja de vós dissensões, que as divisões. Mas a igreja de Corinto, Paulo, quando escreveu a Corinto, ele disse: essa carta não é só para... eu estou escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, mas para todo lugar que tiver um crente em Jesus Cristo, é para ele também. Quer dizer, que essa carta era para a igreja dos Gálatas. Não tinha necessidade dele dizer para os Gálatas: agora você tem de... a mulher cobrir a cabeça com o véu, de usar o véu, não. Já estava escrito lá na carta
aos Coríntios, e Paulo já tinha instruído essas pessoas a esse respeito também, né? Foi isso que ele disse: maravilha, que tenha depressa, fugiste daquele que me chamou da graça para outro evangelho. Aí, o histórico aqui fala assim, né? Ainda que nós mesmos, esta frase de Gálatas 8, onde o apóstolo Paulo afirma que se ele mesmo, os outros apóstolos, ou até mesmo anjos do céu, pregando ou anunciando um evangelho diferente daquele que ele já tinha anunciado, seja anátema. Anátema é como se seja condenado, irmão. Diferente, né? Do que ensino que ele ensinou, né? Respondendo ao mesmo ensinamento de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 16 e 22, diz assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Quer dizer, por quê, irmão? Porque as pessoas seladas com o Espírito Santo, eles conhecem a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos de conhecer a moeda verdadeira, para de maneira nenhuma ser enganado pela moeda falsa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Tem a natureza da fé, né? A natureza da fé, exemplos tirados do Velho Testamento, Hebreus 11, 1 a 40, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que não se veem. Paulo aqui, Paulo não, aqui, irmão, cita muito exemplo do Velho Testamento, a maneira da fé, né? Porque a fé é uma coisa herança, é uma coisa natural. A fé não se aprende em colégio. A fé é um fundamento, a gente já nasce com ela. Quando uma criança pequena pergunta para a mãe dela: mãe, aquilo ali é o quê? De meu filho, aquilo é a lua. Ela já crê na mãe, ela já vem, bota fé que a lua, chama-se lua porque a mamãe falou que é a lua. E o sol, mamãe falou que é o sol, ela aprendeu. Pela fé ela aprendeu. Depois ela vai entender que são exemplos essas que manifestam as coisas de Deus. Glória a Deus, né? Esse aqui assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, nós, né, irmão? Ainda que nós mesmos, quer dizer, ainda que nós mesmos, vem amanhã, ou muitos, ainda que eu, Paulo falou, ainda que eu, Paulo, ou alguns dos apóstolos, ou outros irmãos, ou outros apóstolos, ou quem quer que seja, anunciar que essa doutrina que eu vos anuncio não é verdadeira, que seja anátema. Estão entendendo? Os amados ouvintes estão entendendo? Quando ele falou assim, para que eles não sejam aperfeiçoados, Deus esperou, irmão, este tempo hoje, este tempo da agora, para ser manifestado essas coisas, porque Deus já poderia ter vindo há muito tempo
levado à igreja. E onde nós estávamos agora? Ele aguardou. Nesses dias atuais, nós ser participantes dessas coisas, participando das mesmas lutas que os apóstolos passaram naquele dia, as mesmas provações, ainda mais difícil, né? Ainda mais difícil, naquele dia estava velha só comer, fazer prova, mas hoje, irmão, nós estamos passando prova difícil porque o nosso inimigo é oculto. Nós não vemos o inimigo, ele é oculto. É perigoso. Tudo que Paulo falou, irmão, tudo a ver com a Assembleia de Jerusalém e a da Vashinote Avenue, 1193, Chicago, Estados Unidos. Também tudo a ver com Miguel Espina, Iciere Lavander, e José Queiroz de Araújo, que foi o primeiro ancião aqui da minha região. Esses irmãos já foram testemunhas dessas coisas e avisaram para nós. Como é que pode? O irmão Miguel Espina